Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 31 de outubro de 2020, estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso projeto da live do Evangelho no Lar. Para quem está assistindo agora ao vivo, bom dia Tamires. Hoje nós iremos iniciar mais um capítulo, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos. É um capítulo que traz para nós uma espécie de convocação à perfeição. É um capítulo que nos coloca, nos ensina ou nos orienta, né, sobre o que devemos fazer para que nós possamos buscar a perfeição. Não como algo que a gente vá conseguir fazer de imediato, não como uma conquista que a gente consiga alcançar muito rapidamente, porque à medida em que a gente for avançando nesse capítulo, hoje a gente começa com uma primeira parte bem pequena, né? Mas à medida que a gente for avançando, a gente vai ver que precisamos nos esforçar bastante para que essa perfeição relativa, não é uma perfeição absoluta, seja conquistada por nós, né? Então, a gente, no dia a dia, eu acho que se já não ouvimos, certamente vamos ouvir um dia, né, alguém falando: mas eu não sou perfeito, né? Porque a perfeição sempre é colocada por nós como algo inatingível ou inalcançável, e às vezes até como uma justificativa para os nossos erros, para as nossas falhas. Mas a perfeição é sim algo que podemos alcançar, é algo que podemos realmente atingir ou conquistar, porque Jesus nos falou sobre isso, né? Por isso que a gente vai tratar sobre isso hoje aqui no Evangelho, e nos colocou sobre essa possibilidade, né, de alcançarmos a perfeição. Mas eu sempre lembro que quando a gente fala aqui do Evangelho, quando a gente trata aqui desses assuntos, a gente está abordando dentro do contexto da doutrina espírita, e por isso mesmo a gente precisa lembrar das bases ou dos fundamentos da doutrina espírita, e uma delas, ou uma dessas bases, ou um desses fundamentos é a reencarnação, é a sobrevivência da alma. Então, se a gente vive uma vida contínua, né, de sucessivas reencarnações, se a nossa alma, portanto, é imortal, é imperecível, a gente pode entender que essa mensagem que Jesus nos deixou, essa convocação à perfeição, ela não é algo impossível de alcançar, porque a gente tem muito tempo para conseguir isso. Então, a gente pode sim alcançar a perfeição, e por mais que esteja distante, ou que pareça bastante distante de nós, ela vai ser conseguida um dia, a partir sempre dos nossos esforços, né? Não é simplesmente, como eu gosto de dizer muito, não é simplesmente conhecer, não é simplesmente crer e saber, né? Que na verdade é algo que é um pensamento de Leon Denis, né? Não é suficiente crer e saber. É preciso colocar esses princípios da vida superior na nossa prática cotidiana. É essencial que tudo isso que a gente está lendo, ouvindo, né, aprendendo, entrando em contato diariamente através dessas lives do Evangelho, né, conhecendo, portanto, as palavras que Jesus proferiu aqui na Terra, os exemplos que ele deixou, que isso que a gente vai assimilando, que não seja apenas uma fonte de conhecimento ou algo para memorizar,
Isso tem que ser praticado, tem que ser algo aplicado em nossas vidas. Porque essa é a ideia, esse é o sentido do Evangelho. O Evangelho é ação, o Evangelho é prática. Portanto, quando há uma convocação à perfeição, significa dizer que nós temos que colocar em prática o que Jesus nos orientou, né? Aquilo que Ele nos disse que poderíamos fazer e que, portanto, deve fazer parte do nosso dia a dia. Não dá para alcançar essa perfeição se a gente não conseguir, se a gente não começar a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Bom, mas a propósito aqui dessa breve introdução, né, a gente já vai dar seguimento para a leitura propriamente, né? Então, bom dia a todos que já entraram aqui no ao vivo, né? E vamos dar seguimento. Repetindo, né, para quem entrou agora, e só relembrando, nós vamos falar hoje do capítulo 17, Sede Perfeitos. E para o dia de hoje a gente vai tratar do item Caracteres da Perfeição, que corresponde aos itens 1 e 2 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E como de costume, para que a gente possa... Bom dia, Carla Torres. Para que a gente possa então harmonizar nossa mente. Bom dia, Daisy. Para que a gente possa harmonizar nossa mente, a gente vai fazer a nossa oração, a nossa prece, que é uma forma de conseguirmos a conexão com a espiritualidade, uma forma de acalmar as nossas mentes, o nosso coração, a fim de que a gente assim se concentre melhor na mensagem que vai nos passada a todos nós, a mim inclusive, nessa leitura de hoje. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, mentalizando a figura que nós conhecemos de Jesus, vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo agora, pelas nossas vidas, por esta reencarnação em que estamos aqui para trabalhar a nossa personalidade, trabalhar o nosso espírito, agradecer pela misericórdia de Deus que sempre nos permite ter chances de renovação, ter chances de trabalho, de aprendizagem, de colocar em prática o que nós precisamos para que nossas vidas melhorem, cresçam a cada dia. E vamos rogar a Deus e a Jesus que sejamos iluminados pelo amor divino, aquele que toca nos nossos corações, que preenche nossos espíritos, que vai à nossa mente, ao nosso discernimento, fazendo assim com que nós possamos aproveitar essas lições que nos foram deixadas amorosamente por Jesus e que hoje procuramos bem assimilar, compreender e assumir o compromisso de colocar na prática da nossa vida cotidiana. Que assim seja. Bom, então para quem tem um evangelho que quer acompanhar, vamos começar aqui a leitura. Se não for acompanhar lendo, vamos ouvir apenas. Capítulo 17, Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta.
Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste a perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, então, talvez mais do que um chamamento, Jesus tenha dado até uma ordem para nós, né? Sede perfeitos. Ora, se Jesus nos conhece muito bem, sabe quem somos, conhece nosso potencial, ele sim poderia nos dizer isso, né? De uma forma imperativa, como o fez, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, nos deu a referência da perfeição absoluta. Mas aqui no texto fala, na parte do comentário de Kardec, né? Que é uma referência, ele não chegou a detalhar que essa perfeição, você pode ser perfeito, mas é uma perfeição relativa ainda, você não pode ser igual ao Criador, você nunca chegará a ser igual a Deus, né? Porque entrar nessa seara, nesse detalhe, àquele tempo, né, não seria o adequado, provavelmente. A doutrina espírita, esse evangelho comentado por Allan Kardec, pelos espíritos da codificação, ele veio no tempo certo, porque seria esse o tempo a partir de quando nós poderíamos ter uma compreensão mais profunda das palavras de Jesus. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo não se propõe a comentar todas as passagens, né? São apenas algumas passagens, talvez as mais importantes, as que foram selecionadas por sua importância e pela dificuldade de interpretação que foi gerada ao longo do tempo e pelas distorções também que foram produzidas ao longo do tempo. Esse Evangelho portanto, de certa forma, pontual para algumas questões. Então, veja, a gente está tratando aqui de uma perfeição relativa, mas ao mesmo tempo a gente tem elementos que podem nos indicar como atingir essa perfeição e como isso funciona em nossas vidas. Veja que logo na primeira leitura, né, na passagem de São Mateus, há uma parte que diz assim: porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? É mais ou menos assim. Desculpem aí a garganta que não está muito boa. É mais ou menos assim. A gente está procurando a perfeição,
A gente está se propondo aqui a seguir um caminho que Jesus trilhou e que vem nos mostrar por onde nós devemos seguir. Mas existem as pessoas que não seguem esse caminho, né? Publicanos é uma referência aos antigos cobradores de impostos do Império Romano e que entre os judeus eram mal vistos, né? Não eram bem considerados, não eram bem quistos, e eram pessoas que, quando se queria fazer uma referência ruim a algum indivíduo, né, se comparava a pessoa a um publicano. Então Jesus, naquela época, né, para deixar isso bem claro, né, fez a comparação ao publicano. Se o publicano, que os judeus, né, não gostavam e tomavam como pessoas ruins, era capaz de amar os seus, né, por que uma pessoa boa não seria também? Se uma pessoa boa, né, ela tem um coração melhor, ela consegue gostar e se expressar melhor nesse amor, né, do que uma pessoa tida como má, né, essa pessoa tem que fazer muito mais. Então, não adianta dizer que eu amo o próximo, mas eu amo somente aqueles que me são mais próximos, aqueles que são meus amigos, aqueles que são minha família. Porque se eu fizer isso, eu não estou me diferenciando daqueles que não são bons. Isso considerado, claro, num ponto de vista relativo, né? Eu preciso me diferenciar, eu preciso ir além disso, né? Porque é mais ou menos assim, na maldade também existem virtudes. Entre aqueles que não estão comprometidos com o bem, também existem virtudes. Então, entre aqueles que são maus, entre aqueles, vamos colocar assim em outros termos, para exemplificar melhor, entre os criminosos, por exemplo, né? Os criminosos não podem ter apreço entre si, né? Entre aqueles que são seus companheiros, seus parceiros de crime, entre aqueles que têm os mesmos propósitos. Eles podem ter, sim, esse apreço entre si. Existem certas virtudes que aparecem lá. Até no mal existem virtudes. Eles não se organizam, eles não têm organização, eles não têm força, eles não têm determinação. Então essas são também virtudes que estão presentes entre aqueles que estão no crime. Então não é o mal absoluto, né? Eles não vivenciam o mal absoluto. E por isso mesmo é que nós precisamos nos diferenciar disso. Se a gente está num outro caminho, se a gente persegue algo maior em nossas vidas, se a gente tem um referencial melhor em nossas vidas, como é o caso de Jesus, a gente tem que ir além. Os criminosos não amam seus inimigos, mas nós, nesse caminho que nós escolhemos, nós devemos mostrar que além dos nossos companheiros, além dos nossos familiares, dos nossos amigos, nós também amamos os nossos inimigos. É algo muito maior, portanto, aquilo que nós precisamos fazer. É um esforço muito maior. Imagine só amar uma pessoa que me fez mal. Isso tomando a figura do inimigo como alguém que lhe fez mal, né? Então amar essa pessoa. Claro que devemos entender o seguinte: não é aquele amor conjugal, não é aquele amor que temos pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, né? É o amor fraterno, é o amor cristão, é aquele amor que faz com que nós não desejemos o mal do outro, não desejemos uma vingança, né? Não desejemos que o outro seja destruído. É o amor nesse sentido. É o amor cristão que nos faz até mesmo ajudar esse inimigo quando ele precisa, estender-lhe a mão, né, para lhe reerguer. É nesse sentido que Jesus nos colocou esse amor aos nossos inimigos. Então vejam, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Amar, fazer o bem e orar. Isso nos levará à perfeição.
Porque esse é o caminho que Jesus nos mostra, nos ensina. Esse é o caminho que Jesus nos coloca como o caminho para superar o orgulho e o egoísmo, como está na passagem aqui. Esse é o caminho que nos coloca na verdadeira caridade. Esse é o caminho, né, que nos faz com que a gente evite, né, aquela superexcitação da personalidade. Esse é o caminho que nos leva, né, à benevolência, à indulgência, à abnegação e ao devotamento. E aqui há uma coisa, um ponto de extrema importância que às vezes nós não percebemos, né? Aqui na doutrina espírita a gente fala sobre o esquecimento de si mesmo, mas na tradução original do Evangelho tem lá o negar-se a si mesmo. É um ponto difícil porque é uma superação do ego, é uma superação da personalidade. É conseguir perceber que o verdadeiro amor, que a verdadeira caridade, né, consiste em viver uma vida em que a gente consiga se dedicar ao outro, porque nós fazemos parte de um todo. Nós, o outro e nós, você considerando a si mesmo e considerando ao outro, tá? Todos são parte de uma única coisa, né? Nós somos partículas de Deus, como nos foi colocado, como nos foi dito. Se somos partículas de Deus, somos partículas do todo. Então, se a gente viver consciente de que há uma integração, uma interdependência, uma inter-relação entre todos os indivíduos, entre todas as pessoas, entre todos os espíritos, nós vamos entender, pelo menos nós vamos começar a entender, que o bem que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Que se eu faço o mal, ou se eu prejudico o outro, eu estarei prejudicando a mim mesmo. Isso não é muito fácil de assimilar, porque o retorno daquilo que fazemos não acontece de forma imediata. Ele acontece a um tempo em que nós muitas vezes não conseguimos vislumbrar. Nós temos muita pressa, hoje em dia principalmente, a gente vive, né, num mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente. Claro que nesse sentido mais material, né? Nessa contagem de tempo, de minutos, de horas, de dias, a qual nós estamos acostumados. Se a gente pensar um pouquinho, utilizar até a ciência para fazer uma comparação a respeito do tempo e que vai nos dar uma certa noção sobre isso, é só lembrar o seguinte: o nosso ano, né, os nossos 365 dias, né, é o tempo que o nosso planeta leva para fazer uma volta completa na sua órbita em torno do Sol. Agora pense assim, nós fazemos essa volta, nosso planeta faz essa volta porque nós estamos a uma certa distância do Sol. E os outros planetas? Eles percorrem esse período, né, essa órbita em volta do Sol no mesmo tempo que nós? O nosso dia de 24 horas, né, é o tempo que a Terra dá uma volta sobre o seu próprio eixo. E outros planetas enormes, né, Júpiter, Saturno, eles demoram as mesmas 24 horas nossas? Não. Então o que eu quero dizer com isso? Que tempo é relativo, né? O que pode ser rápido para um, pode ser demorado para outro. Se existe essa diferença entre corpos celestes, né, quanto ao tempo, né,
isso também pode existir para nós, né? Segundo as nossas próprias vivências, as nossas próprias experiências. E a gente tem muita pressa, porque na nossa contagem de tempo, né, as coisas precisam acontecer de forma muito imediata. Então, nós, nessa proposta de vida, de existência, proposta de ser, né, de quem queremos ser, nós precisamos ter paciência e precisamos aprender a lidar muito bem com o tempo. Nós precisamos compreender que essa proposta que Jesus nos trouxe, né, essa convocação, essas orientações que ele nos passou, né, dependem muito do tempo, dependem muito dos nossos esforços, e as conquistas vão sendo realizadas, né, vão sendo alcançadas em tempos diferentes para cada pessoa, em momentos diferentes. Então esse aprendizado é contínuo, né? Esse aprendizado não se esgota em um momento, não se esgota aqui com essa leitura. Eu estou sabendo agora que para ser perfeito, né, eu preciso viver com abnegação, eu preciso ser indulgente, eu preciso de devotamento, o esquecimento de mim mesmo, então agora eu já posso ser perfeito. Não. Eu disse agora há pouco que o Evangelho é ação, é prática, né? Então, se agora eu estou sabendo o que é necessário para que eu seja perfeito, amar aos meus inimigos, orar por eles, fazer o bem pelos inimigos, eu apenas conheci o que é necessário, mas eu ainda não coloquei isso em prática. E a vida vai nos dar as oportunidades que necessitamos para colocar isso em prática. Todos os dias, a todos os instantes, em todos os momentos. Sabendo disso, a partir dessas mensagens, nós precisamos memorizá-las, nós precisamos internalizar isso, porque se a gente fizer isso, a gente ficar refletindo e pensando sobre isso, na primeira oportunidade que tivermos para colocá-las em prática, nossa consciência, nossas memórias vão nos apontar o que precisamos fazer. O Evangelho, portanto, depende disso, né? Depende da nossa reflexão, depende da nossa vontade. Não adianta a gente estar lendo aqui o Evangelho, ouvindo todos os dias, se a gente não internalizar a mensagem e se a gente não aproveitar as oportunidades para colocá-las em prática. É preciso refletir, é preciso se conhecer. A partir de uma leitura dessa, é preciso parar alguns instantes aqui depois que a gente terminar e pensar, bom, aonde será que eu estou fazendo diferente daquilo que Jesus nos orientou? Será que eu estou amando os inimigos? Será que eu estou perdoando as suas ofensas para comigo? Será que eu já fiz alguma prece alguma vez na vida que não fosse por um familiar, que não fosse por alguém que estivesse doente, que não fosse por mim mesmo para pedir alguma coisa? Será que eu já fiz alguma prece para que Deus, né, colocasse luz na vida de um espírito que me fez mal? Para que Deus não o castigasse como eu, no meu egoísmo, no meu orgulho, gostaria que castigasse? Porque às vezes a gente não quer se vingar, mas a gente espera que aquela pessoa que nos fez mal, né, sofra alguma coisa, ainda que não seja pelas nossas mãos, mas que sofra alguma coisa pelo mal que ela nos fez. A gente tem aquele pensamento, mas ele merece sofrer ou passar por tal coisa. Merece uma doença, merece um acidente, merece uma traição, merece um revés financeiro. Às vezes pensamos isso. É preciso ser honestos
Precisamos ser honestos conosco mesmos, né? Ser honesto consigo mesmo para reconhecer. E isso não é feio, não é vergonhoso. Todos nós estamos numa caminhada que cometemos muitos erros, muitos equívocos. Até o momento em que estivermos conscientes desses erros, desses equívocos, até o momento em que estivermos conscientes de qual a coisa certa a fazer. E o momento é agora, para todos nós. Porque eu até diria assim, nós não temos tempo a perder. Por que nós vamos nos deter em certas falhas, em certos vícios, em certos erros, se temos a oportunidade aí diante de nós de mudarmos as nossas vidas para melhor? E como fazemos parte de um todo, mudar as nossas vidas individualmente significa mudar a vida, a existência da nossa coletividade. Certamente nós temos muito desejo, né, de vivermos em um lugar em que as pessoas se respeitem mais, vivam em paz, não se agridam. Mas para que isso se concretize, nós precisamos também fazer algo para que essa paz, essa harmonia exista entre aqueles com quem convivemos, em seus diversos ciclos, os mais estreitos da família, das amizades, até os mais largos da nossa comunidade, do bairro onde vivemos, da cidade, do estado, do país, enfim, em todos os círculos. É uma convocação, pois, para cada um de nós, mas que tem efeitos, reflexos sobre o todo, sobre a coletividade. Então vamos lembrar disso, nós somos parte do todo. A convocação é para que todos nós consigamos, né, enquanto partes deste todo, né, melhoremos a coletividade. Repetindo aqui, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Negar-se a si mesmo, esquecer-se de si mesmo. Não é, né, aquela coisa radical de você simplesmente ter uma vida completamente diferente da que tem hoje. Não estamos aqui, ou melhor, o Evangelho não se propõe a isso, né? É possível sim que você viva a vida com os seus compromissos assumidos no mundo material, seus compromissos de trabalho, com seus compromissos da família, com seus compromissos perante amigos, perante a sociedade, e ao mesmo tempo você seja esse bom cristão, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo você consiga esse amor, esse respeito, essa indulgência, esse perdão aos inimigos, né? Essa harmonização com a vida de um modo geral. Então, essa é a proposta de reflexão de hoje, né? A perfeição, ela se dará quando nós nos esquecermos de nós mesmos, enquanto indivíduos que acreditam que a personalidade precisa ser exaltada, precisa ser valorizada, precisa ser cultivada, quando na verdade não é esse o caminho. Muitos mesmo de nós estamos equivocados. Cultivamos absurdamente as nossas personalidades, buscamos incansavelmente títulos, reconhecimentos, bens materiais. Às vezes temos o que é necessário, temos o que é suficiente para a nossa vida e comprometemos as nossas energias, o nosso tempo na busca da satisfação pessoal.
e aquele tempo que nos sobra, aquele tempo em que poderíamos estar ajudando alguém, aliviando as dores de alguém, aquele tempo em que poderíamos estar, vamos colocar até pelo caminho mais fácil, ligando para um familiar, ligando para um amigo. Eu falo isso porque eu lembro de mim mesmo, né? Então o Evangelho é para quem lê também, para quem apresenta aqui também. A gente é só o intermediário, tá? Quem faz essa apresentação aqui não é perfeito, não está fazendo tudo isso que está dizendo no Evangelho. Não se enganem. Então a gente às vezes compromete o próprio tempo, né, com interesses pessoais, e a gente pode lembrar que esse nosso tempo, tempo que às vezes temos disponível, a gente pode utilizar em favor de alguém, em favor do outro. Pegar algumas coisas que a gente tem em casa que não usa, ir até uma instituição, fazer uma doação, ou comprar mesmo alguma coisa, fazer cestas básicas, ou enfim, aquilo que for possível, que estiver ao alcance de cada um, e ir buscar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em uma situação que necessitam de um olhar, necessitam de um apoio, de um amparo, necessitam da nossa presença, do nosso esforço, da nossa palavra, das nossas condições materiais, dos nossos recursos, para que a gente partilhe, né? Que a gente compartilhe com aqueles que realmente têm menos e que estão precisando. Quando a gente faz isso, né, a gente cresce, a gente está ajudando essas partes que compõem um todo, a gente está espalhando a bondade, o amor, então a gente está também se ajudando. Eu não me lembro agora quem foi que disse, eu não sei se foi Chico Xavier, vamos fazer caridade, nem que seja por egoísmo, né? Nem que seja pensando no que eu vou ganhar depois, mas vamos fazer a caridade. Então, se a perfeição ela é a melhor expressão da caridade, né, vamos buscar nessa lição a caridade. E vamos lembrar disso, né, de não exaltar nossa personalidade, não pensar apenas em nós mesmos, né, em cultivar aquilo que é necessário para o nosso crescimento pessoal, quer dizer, aquilo que nós acreditamos que é o nosso crescimento pessoal, né, e vamos entender que nós crescemos quando todos crescem, né? Isso é bom para todo mundo. Então é isso. Por hoje essa foi a mensagem. Insisto em dizer, as mensagens do Evangelho são para nossa reflexão, tá? Então, se possível, cada um obviamente tem as suas obrigações, seus afazeres, né? Tá em um determinado local assistindo, mas se possível, depois da leitura ou de ouvir o Evangelho, vamos refletir alguns minutinhos para que isso seja internalizado e que a gente possa assim identificar em nós mesmos aquilo que nós podemos fazer de diferente e de melhor, né? Conforme isso que nós acabamos aqui de ouvir. E repito, vale para mim também, tá? Quem está lendo aqui, né, precisa ir muito, às vezes o que nós vamos ler é aquilo que nós precisamos ouvir, certo? E é uma coisa que acontece com todos nós. A gente abre um evangelho numa página aleatória, às vezes é justamente aquilo que nós estamos precisando ouvir naquele instante. Então é isso. Para encerrarmos, então, façamos mais uma prece. Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tamanha misericórdia em nossas vidas, agradecendo por toda a intuição, por toda a orientação, agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, pelo sacrifício que Ele fez, esquecendo de si mesmo, de onde já estava, dos níveis espirituais em que Ele já havia atingido, né, para se fazer pequeno, para se aproximar de nós, para nos dar o exemplo, para nos mostrar o caminho. Jesus, nosso irmão maior, a quem devemos dar graças sempre pelo esforço, pelo sacrifício que fez por nós. E vamos rogar assim a Deus e a Jesus que sempre se façam presentes como luz em nossas vidas, a iluminar os nossos caminhos, os nossos pensamentos e nos auxiliar em nossa jornada
com os nossos corações dedicados, abertos a seguir esse caminho. Que assim seja. Então, um bom final de semana a todos vocês. Um bom dia àqueles que assistirem depois, né? E que o Evangelho se faça presente na vida de cada um, trazendo alegria, trazendo felicidade, fazendo com que a vida seja cheia de energia e de luz no caminho do bem. Até a próxima.